Pois é. Mas então vamos explicar como que se torna um ministro do STF, qual que é o processo, quanto tempo ele fica, qual é o poder que ele tem, a relação dos outros poderes com esse poder. Posso falar, porque isso é coisa que Thaís tem coisas muito mais interessantes para dizer, mas eu posso explicar isso rapidinho a título de informação. É, Ministros do STF precisam ser formados em direito, e na Constituição você tem dois requisitos para essa figura ser nomeada. Ele precisa ter reputação ilibada, ou seja, ter um requisito moral. Ah, Em segundo lugar, ele precisa ter notório saber jurídico, ou seja, um saber jurídico não é um mero diploma de bacharel. Ele precisa minimamente ser reconhecido pela profissão, isso que é notório saber jurídico. Então, combinando esse aspecto de qualidade de caráter, reputação ilibada, também no ponto de vista da imagem, né? E de outro lado, a competência técnica, mas também reconhecida, né, que é o notório saber jurídico, isso é uma espécie de pré-requisito. Ninguém que não atende esses pré-requisitos, que claro, são requisitos abertos, né, cada um interpreta isso como quiser, etc., mas deveriam servir para pelo menos constranger o dever que o presidente tem, porque é o presidente da República que nomeia, que o presidente tem para nomear, para indicar esses sujeitos, né. Ninguém tem para quem recorrer caso o presidente da República nomeie qualquer um da esquina com o diploma de jurista, né, que é a única forma de verificação formal, a existência de um diploma ali. Mas mesmo assim, é um constrangimento, né? é. Então o presidente nomeia quem ele quiser, quem ele confiar, quem ele acreditar que seja um bom jurista. E aí nessa nomeação, ela é submetida ao Senado, que aprova ou não a nomeação, faz uma sessão, a chamada sabatina, e a partir disso, esse indicado vira ministro. E ele vai ter um mandato vitalício de lá. Então ele fica lá até se aposentar compulsoriamente. E a idade de aposentadoria é 75 anos. Ou seja, se o cara foi nomeado com 40 anos, ele fica 35 anos na cadeira, caso não queira se aposentar antes por livre e espontânea vontade. Tem um motivo para isso? O motivo? É. A gente copiou esse sistema da Constituição Americana, Vila. Essa invenção originalmente é da Constituição Americana e também está vigente até hoje. E como a Constituição Americana, ali do século XVIII, né, do fim do século XVIII, ela é muito influente, ela foi copiada por muitas constituições do mundo e sobretudo por constituições latino-americanas. A nossa primeira Constituição republicana, de 1891, copiou esse sistema. E ficou aí até hoje. Isso não quer dizer que esse sistema não mereça ser reformado, que a gente não possa pensar em mudanças, que a gente não possa pensar em mecanismos melhores para nomear um ministro. Mas assim, já que você perguntou, para tentar de maneira didática explicar, é assim que funciona a nomeação. O ponto que acho que talvez nos interesse discutir é: esse método nunca gerou muita controvérsia em décadas passadas, né? Portanto, a gente está falando de um método que existe há mais de 100 anos, né? E a gente pode até considerar que antes da democracia de 88, em que a gente teve a Constituição de 88 refundando a democracia brasileira, em períodos anteriores, a própria relevância do STF na política, com exceção de alguns períodos importantes, mas ela é muito menor. O STF, que a Constituição de 88 inventa, é um STF muito grandioso, muito mais poderoso. O que ele muda? Muito mais importante. Ele muda dois sentidos principais, né? Na extensão das suas competências constitucionais, para proteger direitos fundamentais, para proteger ou para decidir sobre conflitos entre governos diferentes na federação, para discutir, decidir sobre a constitucionalidade de muitas políticas públicas. Decidir constitucionalidade, Vilela, é discutir a compatibilidade da Constituição com normas que estão abaixo da Constituição. Então, se o Congresso produz uma lei que viola o direito da mulher, o STF tem o poder de dizer que essa lei é inconstitucional e se revoga essa lei, se elimina essa lei. Isso não é irregular. Isso não é intervenção na política que a Constituição não tenha previsto. Então, a Constituição desenhou um STF que precisa ser protagonista e que precisa intervir na política. Então, a discussão boa, e às vezes as pessoas vão para um outro lado, mas a discussão boa é:
como, em que circunstâncias e com base em que razões e justificativas o STF pode intervir na política. Não se o STF pode intervir na política, porque isso já está dado. É do STF e é de qualquer tribunal constitucional do mundo. Isso é bem normal. Portanto, a gente não deve discutir se o STF deveria intervir na política. A gente deve discutir como o STF poderia e deveria intervir na política, porque há formas bastante legítimas, regulares, juridicamente corretas. E há as formas que não. O que eu queria dizer sobre esse assunto em particular é o seguinte: o primeiro mandato, o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, as nomeações para ministro do Supremo tinham alguns critérios que levavam em consideração fatores como a reputação, técnicos. Então, a Dilma indicou o Barroso, por exemplo, Fux, o Lula indicou muito particular, e tem também um código de ética. Esse código de ética impõe ao advogado uma série de deveres. E a gente não pode esquecer que é também tem um terceiro ator aí que também deveria estar sujeito, e muitas empresas, pelo menos de fachada, falam que estão a certos códigos de conduta, código de compliance, etc., né, de como a empresa participa dos negócios públicos.